Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Como eu havia prometido aos irmãos, eu estou aqui para continuar o estudo do vídeo passado, onde eu prometi dar alguns esclarecimentos. Não vou prometer para os irmãos que neste vídeo apenas vai ficar tudo esclarecido, porque precisaríamos no mínimo de um vídeo aí de 1h30 mais ou menos para levar o básico, né? Mas acredito que na medida que eu for postando os vídeos, eu trarei os temas e com explicações mais claras e mais objetivas, complementando a que eu já tenho passado. Na verdade, o que eu tenho a apresentar a vocês trata-se de uma revelação da palavra de Deus. Existe pelo menos 4 motivos que o anticristo não pode se manifestar antes. Um dos motivos, a igreja está aqui. E tem mais. Não é apenas a igreja. A igreja é apenas um motivo. Por quê? São 4 eventos que acontecerão. E só depois que acontecerem esses eventos é que o anticristo irá se manifestar ao mundo. E tudo isso que eu estou falando é com base bíblica. Não sou eu que estou inventando, está na Bíblia. Então fica esse pessoal criando um grande alvoroço e dizendo tantas coisas. Eu fico até preocupado. Porque são pessoas que são conhecedores da palavra, ou dizem que são conhecedores. E fazem isto talvez porque não conhece, ou porque conhece, mas faz questão de fazer, não sei qual é o motivo, não vou julgar. Como eu disse anteriormente, são 4. Os 2 primeiros acontecerão na terra. O terceiro vai acontecer no céu. E o 4º motivo acontecerá na terra. Vou explicar. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso. É porque ninguém ensinou. Ou não teve a revelação. Ou não prestou bem atenção. Ou talvez a passagem bíblica não foi relevante. Quando eu disse que 2 acontecerão na terra, é o arrebatamento. O Senhor chamará a sua igreja dos ares, e os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então este evento acontecerá aqui na terra, com o chamamento do Senhor Jesus, que está nos ares, e seremos levados até Ele em uma nuvem. Pois bem, conforme diz também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16 e o 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, acontecerá na terra que os santos serão tirados daqui, os mortos ressurretos e os vivos serão transformados. Este segundo evento acontecerá na terra, que é guerra,
de Gog e Magog. Mas não é uma guerra contra Israel. Eles virão para saquear Israel. Mas a guerra é Deus que vai travar, dando livramento para Israel. Porque Israel não usará nenhuma pedra sequer contra eles, mas o próprio Deus. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel fala de Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, Meseque e Tubal, virá do extremo norte contra Israel nos últimos dias, com uma grande coalizão de povos, cujo objetivo é saquear as terras que estavam desertas, mas agora estão habitadas. E que Israel estará vivendo seguramente, saquear os despojos. Todo mundo sabe que Israel está em primeiro lugar de tecnologia no mundo, de educação, tem um dos maiores exércitos e melhores de todo o mundo. Israel tem muita riqueza em minerais, pedras preciosas, diamante, as riquezas que existem no Mar Morto, grande bacia de gás natural. Israel exporta serviço para todo o mundo. É líder em tecnologia, os melhores pilotos da aviação e um dos melhores e mais fortes exércitos do mundo e mais bem aparelhado. Então, esta guerra, Israel não vai participar dela, porque Deus irá intervir. E veja quais são as nações que estarão ali. E de maneira resumida, eu vou listar aqui as nações que hoje se encontram nos lugares geograficamente mencionado por Ezequiel 38. Pois bem, então são essas nações que farão parte dessa coalizão: Rússia, Irã, Turquia, Líbia, Sudão, Etiópia, Armênia, Geórgia e Azerbaijão. São essas nações que farão parte da coalizão. Possivelmente a Síria e Egito. Possivelmente. Essa é a coalizão que fará parte desta guerra Gog e Magog. O que vai acontecer? Então, quando eles estiverem reunidos lá, pronto a tomar a decisão de atacar, Deus vai intervir. De que jeito? Está em Ezequiel capítulo 38, verso 19 a seguir, que diz assim: porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. É localizado isso aqui. Vai ser em Israel. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. E a espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste, do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva,
fogo e enxofre farei cair sobre eles, e sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. No capítulo 39, fala que eles levarão 7 meses para enterrar os mortos e 7 anos para fazer a limpeza e queimar todas as tranqueiras, todas as ferramentas obsoletas que Gog e Magog ajuntou-se ali para atacar Israel. Há um dado muito importante aqui para se frisar. E disse Deus: eu me engrandecerei diante das nações e saberão que eu sou Deus. Então, essa é uma contenda de Deus com Gog e Magog. E isso acontecerá antes da manifestação do anticristo, porque essa contenda de Deus com Gog e Magog é o pano de fundo para o surgimento do anticristo. Por quê? Porque ele virá com todo prodígio e milagres de mentira, com todo o engano da injustiça. Ele virá fazendo um acordo de paz com muitos, inclusive Israel. Então ele vai encontrar um mundo transtornado, as nações debilitadas. Pensa comigo aqui, como ficarão os exércitos, as forças bélicas dessas nações que definharão lá nas terras de Israel. Todo mundo saberá que este feito não veio de Israel, que foi algo sobrenatural, foi a mão de Deus. Como estarão as potências nucleares do mundo? Estados Unidos, China, Coreia do Norte, Rússia, Paquistão, Índia, países da União Europeia. São países que são detentores de armas nucleares. Então, como é que eles ficarão diante de tal situação? Com certeza refletirão: para que servem nossas armas nucleares? Nossos mísseis de cruzeiro supersônicos? Para que servem nossos submarinos nucleares, nossos navios nucleares, porta-aviões nucleares, bombardeios nucleares, satélites? Eles vão se sentir ineficazes, impotentes, porque isso estará na memória deles. Como? Israel não desferiu nenhum golpe contra Gog e Magog, e acontece toda essa tragédia com eles. Então, por isso que esse segundo evento que vai acontecer na terra é um pano de fundo para o surgimento do anticristo. Que quando ele surgir, vai encontrar um mundo caótico, cheio de tantos problemas econômicos, fome, desespero, descontrole das nações, diante das impossibilidades de reações, diante de tal feito, inseguras, impotentes. É um cenário propício para ele aparecer. Mas eu estou falando apenas do segundo. E o terceiro, que vai acontecer no céu. A gente acha, e eu também achava isso,
Mas quando o Senhor me deu essa revelação, abriu minha mente. Então a gente acha que vai ser o arrebatamento da igreja que marcará a última semana, que é acordozinho de cessar fogo. Já estão dizendo que o anticristo está aí, é tudo balela. Não se pode confundir figura de anticristo com a presença dele fisicamente. Até mesmo nas visões, nos sonhos que porventura o Senhor dá para o seu povo, tem que saber discernir se aquilo é uma figura ou se é de fato fisicamente, porque quando nós vamos comparar com a palavra de Deus, nós vamos observar que isso é uma figura, não é de fato fisicamente o anticristo. Por quê? Quem vai determinar, quem vai liberar o anticristo? Já disse que não é a igreja, não é arrebatamento, não é acordo nenhum, porque primeiro, para haver o acordo de paz, ele tem que ser liberado. Então, aonde que o terceiro evento acontecerá no céu? Como e quando? Se nós atentarmos para a leitura do capítulo 4 de Apocalipse, e o capítulo 5 e o capítulo 6, nós vamos nos dar conta disso. No capítulo 4, João é arrebatado ao céu. No capítulo 5, ele vê coisas extraordinárias, bem como também no capítulo 6. Mas eu quero ater-me aqui no capítulo 5, pois está inserido o assunto que vamos falar. No capítulo 5, é apresentado a João um ser assentado no trono, que tinha na sua mão direita um livro selado, e que ninguém podia abrir esse livro, nem sequer desatar seus selos, ou olhar para ele. E João chorava muito. Mas chegou um ancião para João e disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. E João, olhando, viu um cordeiro que tinha sido morto, mas ressuscitou e vivia para sempre. E foi lá e tomou para si o livro que estava na mão direita do que estava sentado no trono. E esse cordeiro é Jesus. Era só ele que era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O que é uma coisa selada? Uma coisa que está oculta. Uma coisa que é mistério. É isso que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O mistério da injustiça já está operando. Então, tudo aquilo que o Senhor mostra aos seus filhos, em forma de sonhos, visões, revelações, relacionada ao anticristo, até que isso não se cumpra, é figura do anticristo, não ele fisicamente. Pois o livro estava selado. Alguém tinha que abrir o livro e revelar os segredos que este livro selado continha. Esse livro tinha 7 selos. E quando o cordeiro abre o primeiro selo, o anjo disse para João: vem e vê. Então ele vê um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco na mão e uma coroa na sua cabeça, e ele saiu vitorioso e para vencer. Então, quem é este cavaleiro no cavalo branco, com um arco na mão, e foi dado a ele uma coroa? Não pode ser Jesus, porque Jesus está abrindo os selos. Então, este é o anticristo. Então, esse terceiro evento se dará no céu, com Cristo
abrindo o primeiro selo. Como lá diz, tornando aquilo que era oculto, que era mistério, revelado. Então, a partir daí, acontece o terceiro evento. O anticristo será revelado ao mundo e ele sairá costurando acordos. E vai ser fácil porque as nações estão arrebentadas, as nações estão feridas, inseguras, até mesmo as potências nucleares. O mundo está uma verdadeira tragédia, envolvido em violência, corrupção, transtornos dos mais variáveis. Então, por isso que o segundo evento, que é a guerra de Deus contra Gog e Magog, será o pano de fundo para ele. É a preparação para o surgimento do anticristo. Agora, eu não sei dizer se a igreja será arrebatada antes dessa peleja de Deus contra Gog e Magog, ou se é logo após a destruição de Gog e Magog. Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então isso é profecia. Não tem como adulterar isso. Não tem como eu colocar o meu pensamento, o meu querer, a minha ideologia religiosa, a minha teologia segundo o meu querer, a escatologia segundo o que eu penso, o que eu acho. Negativo. Toda teologia é válida. E a escatologia é válida, desde que ela tenha como alicerce a palavra de Deus. Agora eu quero fazer um breve resumo de tudo isso que eu falei. São 4 eventos que ocorrerão no mundo para chegar-se à última semana das 70 do profeta Daniel, bem como também do livro da revelação do Apocalipse. São 4. Um evento, arrebatamento da igreja. 2 eventos, a guerra de Gog e Magog, travada por Deus, que é o pano de fundo para surgimento do anticristo, porque será uma das maiores catástrofes do século. E fatalmente ela conduzirá, ela levará o surgimento do anticristo e a submissão das nações ao anticristo, porque ele virá com um plano maligno, fazendo prodígios e milagres de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Terceiro evento, a abertura do primeiro selo, quando Deus dá permissão para o anticristo se manifestar diante das nações. Quarto evento, o acordo de paz por 7 anos. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Não fique só para você isso aí, não. Você está ouvindo verdades divinas, profecias escatológicas e fundamentadas na palavra de Deus. Compartilhe isso com quantas pessoas você puder. Deixa o seu like aí. Não vai fazer mal para mim nem para ninguém, vai fazer bem. Inscreva-se nesse canal, fortalecendo esse canal em nome de Jesus.
Aciona o sininho das notificações. Eu não acredito que você vai assistir esse vídeo e vai deixar de se inscrever ou de compartilhar com alguém. Mas faça isso em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração, estarei orando por vocês. Eu preciso de orar. Eu necessito de oração. Elas me fazem bem e me colocam em comunhão com Deus. Foi através das orações que o Senhor me deu essa revelação, que eu não tinha essa revelação. E eu agradeci a Deus, porque Deus é maravilhoso, justo e bom e misericordioso. Eu deixo a todos vocês o meu abraço, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus permitir. Ficam todos com Deus. E ora vem, Senhor Jesus.